Oi, pessoal. Vamos então para o segundo exemplo agora. Agora uns exemplos um pouco mais elaborados, mas vamos direto ao método mais rápido que eu explorei com vocês, que eu considero mais fácil e mais direto. Então, essa amostra, só para dar um pouco de contexto, esse material aqui era um boreto que a gente tinha num aço que a gente estava estudando. É um boreto mais complexo, a gente não fazia ideia do que podia acontecer, era uma liga mais nova. Então a gente puxou da base de dados todos os boretos de todos os metais de transição que a gente tinha envolvidos ali na liga. Então eram boretos com uns seis metais de transição, deu um total aí de uns 30 possíveis boretos. Então eu vou mostrar aqui só com três, mas com os outros 30 foi só repetir esse processo. Então percebe como a gente não fez isso só para esse padrão, a gente fez para outros também. Então percebe como permite a gente filtrar por vários e conseguimos determinar dentre 30 boretos, que por difração de raio-x era simplesmente impossível fazer, qual que era o boreto correto. Então, eu fiz aquele processo, eu medi aqui, né, usei a escala, medi nessa distância para determinar qual que é o DHKL referente a esse, qual que é o DHKL referente a essa outra reflexão, e preenchi a nossa tabela aqui. Então, tá aqui. Percebe como o parâmetro de rede aqui é muito maior do que os que a gente viu para fase simples, né? Então dá 5, o DHKL de um plano aí é 5,37 angstrom, ou 0,537 nanômetros, e o outro 2,28 nanômetros, ou angstrom, desculpa, ou 0,228 nanômetros, né? Então tá aqui, o ângulo dá praticamente 90 graus, 90,1 foi o valor medido. Então, separei aqui três possíveis boretos que tem, né, que eram os mais prováveis lá que a gente imaginava da lista dos 30. Então tá aqui, era o trabalho do Diego, então tá o nome dele aí. Então abrimos aqui o primeiro boreto, tá aqui o primeiro boreto. Podemos tentar olhar, entender a estrutura, mas não é esse o ponto. Queremos só ver se é essa estrutura ou não. Então vamos ali para a nossa lista. Então, de novo, se vocês estiverem usando esse programa, a gente clica primeiro aqui na projeção estereográfica, que é essa bolinha aqui. Segundo, clicamos aqui nessa tabela, ele lista todos os eixos de zona. Então, buscamos aqui para alguma coisa que tenha essa característica. Qual? G1 sobre G2 de 2,36 e um ângulo perto de 90 graus. Então, 2,36, ângulo perto de 90 graus. Então, ó, percebe que ele, dessa lista aqui, ele não acha nenhum dos mais de menor índice, e ele fala aqui embaixo, ele fala, ó, talvez seja o 212. Então, pode ser que seja o 212, ó a cara aqui do 212. Então, não é exatamente 90 graus, é próximo de 90 graus. Podemos abrir lá e ver se é ou se não é. Então, lembrando, se a gente só faz essa etapa, podemos achar já que, já encontramos aí. Bom, vamos abrir o eixo de zona, vamos abrir esse eixo de zona 212. Está aqui o eixo de zona 212. Tá? Então, se a gente só vai pela razão, a gente pode achar que esse padrão aqui que a gente viu é aquele. Né? Aqui é aparentemente 90 graus, mas pode ser um pouquinho fora de 90 graus. Aqui é próximo de 90 graus, mas pode ser um pouco fora de 90 graus. O que era fundamental? A gente verificar os valores. A gente sabe que a primeira reflexão tem que ter um espaçamento de aproximadamente 0,537 nanômetros e a segunda de 0,228 nanômetros. Então, esse padrão aqui não tem que ter só essa geometria, ele também tem que ter aquelas direções lá. Quando a gente abre a tabela aqui, a gente vê que o primeiro, mais interno, tem um G de 0,205 e não 0,537, ou seja, aqui é mais que o dobro, é muito errado, é 150%. A gente falou que 3% estava ok. Aqui é muita coisa, né? Muita diferença. Então, com certeza absoluta não é esse padrão. Se a gente fizesse por um outro método, por exemplo, aquela indexação automática que ele faz, a gente pode achar que e seria um erro grotesco, um erro monstruoso, né? Qual outro? Então, esse cristal aqui não pode ser a única possibilidade. Então, já excluímos, não é esse CR2B, não é. Né? Por mais que era um provável, não é, com certeza absoluta não é. Conseguimos tirar ele. Vamos olhar o segundo, está aqui o segundo, está aqui a estrutura do segundo. Fazemos a mesma coisa, abrimos aqui a lista, procuramos, tem que dar então cerca de
36 e um ângulo aqui próximo de 90. Então, ó, percebe que para esse não tem absolutamente nenhum que bate. Então, esse aqui já é descartado logo de cara, né? Não é. Já nem precisamos continuar olhando. Então, vamos para o último. Qual que é o último? O último desses, né? Na verdade, tinha mais. Então, esse aqui é o último. É um boreto aí, cromo ferro B2, CrFe1B2 ali. Vamos fazer a mesma coisa. Então, fazendo essa lista aí de novo, 2,36 e 90,1. Ele indica 2. Então, o 0,1 e o 1,01. E olha que interessante, existem, né, alguns grupos espaciais que eles geram um fenômeno chamado difração dupla ou alguma fileira de pontos que sistematicamente não está presente. Então, olha que interessante, ele dá para esses casos, esse aqui é um deles, ele dá duas razões. Ó. Uma é considerando que tem difração dupla e a outra é considerando que não tem difração dupla. Então vamos ver como que isso é na prática ali. Então, ó, ele está apontando esses dois. Então vamos investigar esses dois para ver se algum desses dois é de fato o nosso. Então, vamos começar por esse daqui. Se a gente for lá agora e pedir para ele desenhar o padrão, então, dessa direção, então a 011, tá aqui a 011, tá aqui a cara do padrão. E percebe que, olha, ele tem aqui essa fileira aqui de alternando reflexão proibida, permitida, proibida, permitida, proibida, permitida. Isso vem do grupo espacial desse boreto, tá? Que dá essa condição aqui. Só que no curso de difração a gente conversa que existe essa possibilidade de difração dupla, que esse software, por exemplo, deixa a gente incluir. Então, se a gente considera que pode existir difração dupla, a gente veria pontos aí nessa região onde tem um pontinho amarelo ali mostrado, né? Então, quando a gente faz, então, vamos permitir a difração dupla. Quando a gente permite essa difração dupla, a reflexão mais interna tem um espaçamento de 5,0556 e a segunda está a 90 graus, 2,0238. Então, 556, 238. 556, 238. Tá muito longe, vocês estão achando? Vamos ver lá, 556 dividido por 537. 3,5%. Está dentro dos 5% que a gente falou que é aceitável. Ainda mais para esse material que tem uma composição diferente, o parâmetro de rede pode mudar um pouquinho. E o segundo vai estar também. Se o primeiro está, o segundo está também, porque eles têm essa razão, mas vamos conferir. 228 para 238. Então, 238 para 228. 4%, né? De novo, principalmente porque aqui a gente está com essa diferença de composição, está um valor aceitável. Então, conseguimos aí, dentre 30, achar um que, assim, bate muito bem. Lógico, para esse grau de incerteza, a gente iria para outros eixos de zona, né, nesse mesmo cristal, e teria certeza que bate para outros eixos de zona além desse. Então, a gente conseguiria ter um grau de certeza ainda maior. Mas percebe como a difração de elétrons aí é muito poderosa nesse caso aí, para a gente determinar a estrutura desse boreto, né? Só para a gente ter certeza, vamos olhar a outra lá. Vamos olhar a outra que a gente suspeitou que podia ser também, né? Então essa aqui é a 011, a outra era... Vamos pôr de novo aqui, 236. Opa. 236. 101. Percebe que, olha, esse cristal ele é ortorrômbico, então o 011 é diferente do 101. Esses dois seriam iguais no cúbico, né? Assim como aqui também o 010 é diferente do 001, no cúbico eles seriam iguais. Então o ortorrômbico tem muito mais eixos de zona diferentes aí do que o cúbico. Então se a gente pegar agora esse outro eixo de zona, essa segunda possibilidade, a gente vê que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com esse daqui. É aquela história de considerar ou não a difração dupla.
Então, a hora que a gente abre e compara, a gente vê. Esse aqui, ele pegou a nossa razão lá, considerando sem a difração dupla. Então, ele estava pegando essa razão aqui por essa razão aqui. Claramente, esse cristal aqui não é esse daqui, né? A gente veria aí a diferença. Então, conseguimos aí indexar com certeza, né? Ou com um alto grau de certeza, que é o 011 desse boreto aqui. Tá? Então, esse exemplo aí é um mais com vários possibilidades, com vários candidatos, mas vou pegar um agora mais do cotidiano, de como esse tipo de indexação aqui é bem importante. Vocês estão trabalhando, por exemplo, com um aço e vocês querem saber se um pedacinho ali do material é ferrito ou austenito. Né? Então, é um exemplo super do cotidiano aí. E qual que é o grande ponto aí? Se a gente olhar, então vamos supor que vocês estão lá no microscópio e vocês tiraram um padrão aqui, então estou abrindo um deles aqui. Vocês tiraram um padrão que ele é quadradinho e ele tem exatamente essa cara aqui. Né? Então, esse padrão aqui, ele quadradinho, G1 sobre G2 igual a 1 e o ângulo 90 graus, então forma quadrados. Né? Então, o negócio aí desse padrão, que então já te remete ao 100 ou 001 da austenita, é que ele é igualzinho, se você olhar a cara dele, ele é igualzinho ao padrão 100, né? O padrão 100 da austenita, geometricamente, ele é muito, muito parecido com o padrão 100 da ferrita, o padrão 100 da ferrita aqui. Né? Se a gente girar ele, vai ficar mais evidente ainda, né? Se a gente girar ele 90 graus. Os dois são quadradinhos, o G1 sobre G2 igual a 1 e o ângulo 90 graus. Só que são padrões completamente diferentes, né? A fase é diferente, não só isso. A ferrita tem restrições diferentes, tem parâmetros de rede diferentes e restrições diferentes. O mais próximo aqui permitido da ferrita está ali em cima, é o 110. E da austenita, o mais próximo permitido é o 200. Né? Então, são padrões, assim, por mais que a geometria deles, o G1 sobre G2 seja igual, a geometria e o padrão em si, ele é completamente diferente, é uma fase diferente, tudo diferente. Né? Então, como que a gente teria certeza se a gente foi lá e só tirou esse padrão? Né? Bom, a gente teria que ter medido as distâncias. Olha como as distâncias são muito diferentes. Enquanto que a mais próxima aqui da austenita é 0,17, a mais próxima lá da ferrita então tá aqui de novo da ferrita. Essa mais próxima é 0,20, né? É uma diferença muito grande aí, né? Então, assim, se a gente tirou o padrão e mediu, se a gente só tirou e fica no qualitativo, a gente não sabe se é ferrita ou austenita. Se a gente tirou e mediu, a gente consegue diferenciar. Tá? Isso só se a gente tiver tirado só esse. Se a gente tiver tirado qualquer outro padrão, aí é muito mais fácil a gente identificar. Por exemplo, o padrão 110, ou aqui 101 da ferrita, olha a cara dele, ele é retangular aqui, esse ângulo é 90 graus, né, vem das reflexões permitidas. Ele é completamente diferente do padrão 110 da austenita, de qualquer material CFC. Né? Então tá aqui, pra vocês verem a diferença, aquele lá vocês viram era retangular, esse caso aqui, ele é quase esse hexágono aqui, né? Esse padrão aqui é o que a gente mais usa aí no CFC, né? Porque a reflexão mais próxima aqui é o 1,1, que é proibida no CCC. Então, se a gente tirar qualquer outro, a mesma coisa para o 1,1, as distâncias, a cara dele vai ser parecida dos dois, mas as distâncias vão ser parecidas, mas os outros, cada um vai ser muito característico. Então, é muito fácil a gente distinguir se é um ou se é o outro, mas se a gente ficar só no qualitativo, a gente pode facilmente se confundir. Beleza? Então, tentei mostrar aí um pouco de como a gente indexaria esses padrões e quanto mais você usa, mais você percebe como essa ferramenta é muito, muito poderosa para a gente bater o martelo se uma certa fase é o que a gente imagina e também para fazer várias outras análises aí que a gente faz na microscopia de transmissão, que a gente precisa saber a orientação da amostra, por exemplo, análise de defeitos e outras coisas do tipo. Beleza? Um abração para todo mundo.